porque também é ligado ao movimento anarquista, é o Pierre-Joseph Proudhon. Proudhon condenava apenas a grande propriedade capitalista. Para o Proudhon, o pequeno e o médio capitalista não exploravam ninguém. Então, assim, se você trabalhar numa lanchonete de bairro, 8 horas por dia, fritando salgadinho, sem direito a plano de saúde, sem direito a vale transporte, sem direito a nada, você ganha um salário. Aí a segunda situação, você vai trabalhar no McDonald's, vai fritar batata no McDonald's. Você vai trabalhar 6 horas por dia, vai ganhar um salário e meio, vai ter vale transporte, plano de saúde, plano odontológico. Para o Proudhon, aonde você está sendo explorado? Só no McDonald's. Porque apenas a grande empresa capitalista explora a força de trabalho. Loucura, né? Qualquer empresa capitalista explora a força de trabalho. Porque qualquer empresa capitalista, independente do porte, visa o lucro. Lucro. Essas 5 palavrinhas mágicas para qualquer burguês. Tem outros nomes, Saint-Just, Saint-Simon, Robert Owen, mas esses dois já são representativos, para você ter uma ideia. O grande nome do socialismo vai ser a dupla formada por Karl Marx e Friedrich Engels. E Marx criou o termo socialismo utópico para diferenciar do socialismo que ele vai criar, que ele vai chamar de científico, porque baseado nas ciências existentes na época, na história, na geografia, na filosofia. Marx era filósofo de formação, E para o socialismo científico ou o marxismo, a coisa funciona de maneira simples. A história de todas as sociedades que existiram até os nossos dias tem sido a história da luta de classes. Existe um grupo que explora outro grupo, um grupo que possui meios de produção, que possui terras, máquinas, ferramentas, capital, que controla a mão de obra, e um outro grupo que só tem a sua força de trabalho. O cara tem que vender a força de trabalho dele para alguém que tenha aquilo que ele precisa para poder executar a produção que ele sabe. Eu, como professor, Magela também, nós já fomos donos de meios de produção. Nós tivemos um curso pré-vestibular em um colégio em Juiz de Fora, anos e anos atrás. Nós explorávamos mão de obra. Nós tivemos lucro. Tomamos muita cerveja graças a esse lucro, Magela, Jesus amado. Então, assim, Marx é muito incisivo. A história se desenvolve com base em bens materiais, elementos materiais. É o materialismo histórico. A história não se desenvolve com base em suposições, ideias, ilações. Não. É uma luta constante entre as classes, a classe dominante e a classe dominada, que lutam entre si. Quem tem quer ter mais, quem não tem quer ter alguma coisa. E os avanços acontecem não é por concessão da classe dominante, é a luta da classe dominada que faz com que a classe dominante seja obrigada a ceder a alguma coisa. É simples assim. Nesse contexto ainda global do século XIX, a gente pode apontar a emergência dos chamados nacionalismos. O nacionalismo, quando surge, essa ideia de nação, pertencemos a uma nação, isso é bom. Por quê? Porque funciona como uma espécie de cimento construtor de nações. Eu sou francês, eu sou inglês, eu sou isso, eu sou aquilo. Esse nacionalismo é legal, você faz parte da nação brasileira. Isso é bacana. O problema é que esse nacionalismo, ele vai ganhando tons cada vez mais radicais ao longo do século XIX e principalmente no início do século XX. Então, é como se fosse assim, no século XIX, quando ele surge, funciona assim: o meu país é bom, o meu país é bom. Já no final do século XIX, início do século XX, está assim:
O meu país é bom. O seu país não presta. Aí, quando vem o pós-Primeira Guerra Mundial, só para a gente se situar, Primeira Guerra, 1914 a 1918, no pós-Primeira Guerra, esse nacionalismo vai atingir um ponto máximo de radicalismo. Agora vai ser assim, ó, o meu país é bom, o seu país não presta e tem que ser eliminado da face da terra. Os fascismos. Lá vem Mussolini na Itália. Tudo pelo Estado, tudo para o Estado, nada contra o Estado. Lá vem Hitler na Alemanha. Alemanha acima de tudo, Deus acima de todos. Lembrou de alguma coisa? Ah, tá. Então, esse é o contexto geral. Eu destaquei esses pontos para vocês entenderem o que está acontecendo lá fora. No Brasil, no século XIX, você vai ver, de cara, o chamado período joanino, o período de permanência da família real no Brasil, que deixou muitos avanços. Eu, que sou um glutão, comer é muito bom, reputo ao período joanino a invenção da coxinha. É porque o pessoal da família real portuguesa, as crianças, não queriam comer frango. Aí uma cozinheira teve uma ideia. Ela foi, cozinhou o frango, temperou bonitinho, né? Desfiou, aí fez uma massinha, colocou o frango dentro e deu um formato de coxa de frango. Por isso que é coxinha. Invenção nacional. Magela, quando eu for aí, você pode providenciar umas 35 coxinhas para mim, tá? Só uns 4 litros de Coca-Cola bem gelada, tá tudo certo. Mas voltando à seriedade. O período joanino foi fundamental para abrir caminho para a independência, que vem em 1822. Por quê? Porque durante o período joanino, as nossas elites passaram a fazer parte das estruturas de poder do Império Português. E elas gostaram do sabor do poder. E elas queriam mais poder. Para ter mais poder, tinham que fazer a independência. Então elas vão se articular com Dom Pedro, que queria um trono, e a independência vai vir. O primeiro reinado foi um período muito conturbado. O Brasil vivia uma crise política, uma crise social, uma crise econômica. Dom Pedro I vai abdicar em 1831. Nós vamos ter o período regencial, 1831 a 1840, que é um período marcado por uma intensa luta social. Normalmente, nós, professores de história, trabalhamos com os alunos apenas as principais revoltas: Balaiada, Sabinada, Farroupilha, Cabanagem, mas teve a revolta dos Malês, teve os motins do Rio de Janeiro, tem um monte de revoltas em várias partes do país, que o nome é nome de mês em que aconteceu. Por exemplo, tem várias: abriladas, setembradas, outubradas, novembradas, dezembradas. E essas lutas só vão cessar com a estabilização do poder político quando da ascensão de Dom Pedro II ao trono. Quando chega o Segundo Império, o Brasil vai entrar num período de estabilidade política decorrente de uma estabilidade econômica que vem com o café. A economia cafeeira vai arrebentar a boca do balão, vai ser top. O Brasil chegou a dominar 90% do mercado mundial de café, e o dinheiro do café entrando, diz o ditado que em casa onde falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Você já ouviu esse ditado? Então, estava sobrando pão, meu filho. Então é um período de maior tranquilidade, Mas aí, com o declínio da escravidão, com
a concorrência internacional do café, com a ascensão de ideias republicanas, positivistas no Brasil, a gente vai ter uma crise que vai levar ao fim do Império em 1889. E aí vai vir a nossa querida República, né? Como diz o hino, canto mal, hein? Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, nas lutas, na tempestade, dá que ouça a tua voz. Mas aí já é assunto para um outro vídeo. Eu vou parando por aqui e na sequência nós vamos ver os movimentos científicos no século XIX. Beleza? Um abraço, gente. Saudações, rubro-negras principalmente. Falou, Magela.